Vamos abrir as nossas Bíblias, Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Efésios 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Efésios 3, do 1 ao 13. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos, Pai, mais uma vez diante da Tua palavra, e nós clamamos, Senhor, ao Teu Santo Espírito pela iluminação, para que tenhamos o entendimento da Tua palavra, para que o Teu Santo Espírito aplique, Pai, essa palavra a cada um dos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos, a gente está dando sequência à exposição do livro de Efésios, iniciando o capítulo 3, e a gente já tinha visto desde o capítulo 1 que o apóstolo Paulo vem expondo as bênçãos que Deus havia concedido à igreja. E no capítulo 1, lá do verso 3 até o verso 14, nós vimos que Deus Pai, na eternidade, elaborou um plano de ter para si próprio um povo que ele escolheu de entre a raça humana e que ele predestinou para ser um povo santo, um povo separado. Deus Filho veio a esse mundo na pessoa de Jesus Cristo, assumiu a forma humana, derramou o seu sangue por esses eleitos que o Pai havia predestinado, para que eles fossem justificados dos seus pecados e pudessem fazer parte desse povo. E que Deus Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, chama essas pessoas no tempo certo e vem habitar nessas pessoas como garantia, como selo, penhor de que Deus haveria de cumprir as suas promessas. Logo na sequência dos versos 15 ao 23, a gente viu que Paulo orou pelos seus leitores para que eles compreendessem essa revelação, para que eles tivessem consciência do chamado deles, da vocação deles e da riqueza da herança e do supremo poder de Deus neles.
as bênçãos desse chamado, dessa vocação, elas são tão grandes e tão profundas que nós tínhamos que pedir ao Senhor que o Senhor nos desse entendimento delas. E ele também vai falar daquele poder extraordinário de Deus que opera em nós, que foi o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos e que fez de Cristo cabeça da igreja. No capítulo 2, a gente viu que ele vai falar da graça de Deus por nós em dois momentos. Num primeiro momento, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, ainda mortos dos nossos delitos e pecados, inclusive com aquele versículo bem famoso, onde a gente pode e deve decorar, né, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, mas isso não é nosso, não vem de nós, é dom de Deus. E depois a gente vê no segundo momento que o Senhor acaba com aquela separação que havia entre judeus e gentios. Ou seja, aqueles que não são judeus, eles agora podem fazer parte da igreja, né? Ele diz que nós somos cidadãos de uma nova pátria celestial, somos da família de Deus e somos como um edifício que está sendo edificado, no qual Deus vem morar através do Espírito Santo. E agora, no início do capítulo 3, a intenção de Paulo é fazer uma segunda oração por esses crentes de Éfeso. Mas ele faz uma pausa. Ele resolve fazer uma pausa e explicar o porquê dele estar preso. O início desse capítulo 3 é como se fosse um parênteses no meio da carta dele, onde ele vai dar essa explicação. Logo no iniciozinho, na minha versão, na NAA, tá: se é que vocês ouviram a falar a respeito da dispensação da graça. Então é como se ele estivesse se preparando para orar, no versículo 1, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, e ele para. Se é que vocês ouviram a respeito do porquê eu estou preso. E aí ele vai fazer essa pausa, fazer a explicação do porquê da sua prisão, e ele retoma a oração no verso 14. O verso 14 ele é muito parecido com o verso 1. Por essa razão, aí ele fala, eu me ponho de joelhos diante do Pai, e aí ele vai fazer a oração a partir do verso 14. Então, se Paulo faz uma pausa, deve ser porque essa pausa é importante. Se ele para explicar o motivo dele estar preso, isso deve ser de alguma forma importante. Ele vai dizer que ele está preso porque Deus o escolheu e o colocou como pregador de um mistério que não havia sido totalmente revelado no Antigo Testamento, mas que foi desvendado agora com a vinda de Cristo e com a chegada dos apóstolos, principalmente com a chegada dele, Paulo. E que isso era uma honra, isso não era um motivo nem de desfalecimento e nem motivo de desânimo para o povo de Éfeso. Então a gente vai ver do 1 ao 13 como que Paulo argumenta e desenvolve isso aqui. Logo no primeiro verso ele fala, por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Por essa razão. Qual razão? Para a gente entender, a gente tem que olhar a passagem anterior. E o motivo é que os judeus não são o povo exclusivo de Deus, mas que Deus está chamando pessoas de outras nações para fazer parte do seu povo e que pela fé em Cristo Jesus nós nos tornamos povo de Deus, em igualdade com os judeus. Então a definição de povo de Deus, conforme a gente viu na última mensagem 15 dias atrás, não é mais aquele povo de Deus étnico, não é mais aquele que nasce em Israel, não é mais o Israel geográfico, é o Israel espiritual, né? É aquele que é unido a Jesus Cristo pela fé.
E essa mensagem irritou profundamente os judeus. Por quê? Os judeus entendiam que somente eles eram o povo escolhido e que somente eles poderiam ser salvos. Então, quando Paulo diz, olha, vocês judeus são tão pecadores quanto os gentios. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A salvação é pela fé, tanto para o judeu quanto para o gentio. E isso provoca a raiva deles. Os judeus começam a perseguir Paulo e começam a acusá-lo de promover tumulto. Essa acusação é feita diante das autoridades romanas e, como resultado disso, ele é preso. Ele seria julgado lá em Jerusalém mesmo, na região da Cesareia, mas quando Paulo vê que os judeus estão armando uma situação para condená-lo e matá-lo, Paulo apela para ser julgado pelo imperador. E todo cidadão romano tinha esse direito. E Paulo era cidadão romano. Então Paulo apela ao imperador e ele é levado a Roma. Ele vai depois descrever que essa viagem dele a Roma é uma aventura, que ele passa por naufrágio, ele passa por um monte de coisa, para ser julgado, e ele vai esperar preso em Roma por 2 anos por esse julgamento. Ele não está preso numa prisão, ele está preso em casa, né? Ele tem um destacamento ali de oficiais na porta da casa dele, ele não pode sair de casa, mas ele pode receber visitas. E ele espera preso em prisão domiciliar por 2 anos. E enquanto ele espera preso em casa, ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses e a carta de Filemão. Essas são as chamadas cartas da prisão, que ele escreve enquanto ele está preso a primeira vez em Roma. Dessa prisão ele vai escapar com vida. Ele vai ser preso uma segunda vez, no ano de 66 ele vai ser decapitado. Essa segunda prisão ele não escapa. No verso 2, é interessante que a gente percebe que Paulo já esperava que todo mundo lá em Éfeso soubesse o que estava acontecendo. Ele diz, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Essa graça que foi dada a Paulo, que ele menciona, ele explica que é algo divino, é algo que teve origem em Deus. E por que essa informação é importante para os gentios? Por que o povo de Éfeso precisava saber? Porque Paulo estava anunciando alguma coisa que era totalmente diferente, ia contra tudo o que se sabia naquela época. Por quê? Israel era o povo de Deus, era o povo que Deus havia escolhido e chamado de entre outras nações. Deus havia dado a circuncisão a Israel, Deus havia dado a lei a Israel, Deus deu as promessas, disse que o Messias viria da nação de Israel, e agora aparece Paulo dizendo que, olha, tudo isso era apenas durante um período de tempo. E que desde o início, o plano original de Deus era que outras nações fossem incluídas. Então, era completamente diferente do discurso normal da época. Então, da onde Paulo tira essas ideias? Será que Paulo não estava inventando coisa ou imaginando coisa da cabeça dele? Por isso que na sequência ele vai dizer, gente, isso que eu estou ensinando a vocês é algo que Deus me mostrou. E não somente mostrou a mim, mas aos santos apóstolos e aos profetas. Não é algo da cabeça de Paulo, é uma revelação que ele havia recebido de Deus. Versos 3 e 4, ele vai falar, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo.
O que Paulo está dizendo é aquilo que ele já vinha ensinando e que é o motivo da sua prisão, foi uma revelação que Deus deu a ele a respeito de um mistério. Algo que não podia ser compreendido só pela razão humana. Era necessário o auxílio divino, era necessária a intervenção do Espírito Santo para que as pessoas entendessem esse mistério. E Paulo não estava se vangloriando ali. Ele estava tentando deixar os efésios tranquilos de que a mensagem que eles tinham recebido vinha, de fato, da parte de Deus. Finalzinho do verso 4 até o verso 6, Paulo vai explicar esse mistério. Essa mensagem tão revolucionária e que trouxe tanta ira aos judeus. Final do verso 4 até o 6 vai dizer assim: ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ele está falando do efeito daquilo que o Senhor Jesus havia feito na cruz, que era abrir caminho para aqueles que não eram judeus, como nós, brasileiros, pudéssemos, através da fé nele, sermos incluídos nesse povo de Deus e recebidos mediante o perdão dos nossos pecados. Esse é o chamado mistério de Cristo. E isso era algo misterioso porque no verso 5 ele fala: em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Ou seja, era uma coisa que Deus havia guardado em segredo. O porém é, esse segredo não era tão secreto assim. Deus havia dado várias pistas a respeito disso. Quando a gente lê no Antigo Testamento, a gente vai ver, por exemplo, o chamado de Abraão, em Gênesis 12. Vai ser dito que no teu descendente, ou seja, não são nos seus descendentes, plural, é no singular. No seu descendente serão benditas todas as nações da terra. Nos Salmos, se você ler o Salmo 117, é um salmo pequenininho, só tem 2 versículos, fala: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem. Nos profetas, a gente vai ler em Isaías: fui chamado por um povo que não era meu povo, os gentios. E todos os dias eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde, povo judeu. Mas um povo que não me conhecia, ou que não conhecia o meu nome, os gentios, haverá de me louvar. No profeta Malaquias vai ser dito: entre todas as nações, grande será o meu nome, e um dia o conhecimento de Deus vai encher toda a terra como as águas enchem o mar. Ou seja, haviam várias pistas que Deus havia deixado através do registro da sua palavra, dos salmos, dos profetas, de que isso haveria de acontecer. Paulo diz que isso foi revelado por Deus não a todos, mas aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. No verso 6, Paulo vai dizer 3 coisas que nós já havíamos visto no capítulo 2. Ele vai dizer a primeira coisa: em Cristo, os gentios são co-herdeiros dos judeus. Ou seja, Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência haveria de herdar a vida eterna. Não só a terra da Palestina, mas a terra espiritual, um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. A outra coisa que ele diz, a segunda coisa que ele diz no verso 6,
que nós somos membros do mesmo corpo. E o corpo aqui é o povo de Deus, que antes era composto somente pelos judeus e que agora ele é composto por outras pessoas de outras nações. Esse povo agora, as pessoas são recebidas com base na fé no Senhor Jesus. E a terceira coisa que ele vai dizer no verso 6, que nós somos coparticipantes da promessa. E aí vem a pergunta, que promessa é essa? Lá no capítulo 1, no verso 13, ele diz, tendo nele o evangelho, também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então aqui é provável que Paulo esteja se referindo ao profeta Joel, lá no capítulo 2, quando Joel fala, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. E aqui ele está falando com relação ao reino messiânico, ao reino da vinda do Messias. E tudo isso, no final do verso 6, vai acontecer por meio da pregação do Evangelho. Interessante que na semana passada eu e o Beto conversávamos na terça-feira exatamente sobre isso, de que a fé e a salvação vem pelo ouvir, Romanos 10, e pelo ouvir a pregação do Evangelho. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que tem alimentado os nossos ouvidos, porque se não é o Evangelho, não tem feito o efeito que deveria fazer na nossa santificação. E para aqueles que ainda não foram chamados, se eles não ouvem o Evangelho, eles não vão ser tocados pelo Espírito Santo. E é por isso que Paulo está preso. E dos versos 7 até o verso 11, Paulo vai descrever o papel dele nessa história toda. Já no final do verso 6 ele vai falar, por meio do Evangelho, e aí no verso 7 ele começa, eu fui constituído ministro. Deus chama Paulo para ser ministro. E a palavra ministro, aqui no grego, é diácono. E diácono significa servo. Alguém que havia sido comissionado para fazer um serviço. Então Paulo havia sido chamado por Deus e encarregado dessa missão. E ele diz ainda no verso 7 que essa missão foi uma graça, um favor de Deus. Ele diz, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. E na abertura do nosso culto da semana passada, quando nós fizemos aquele devocional inicial, eu falei sobre sofrimento. E falei sobre a questão de se nós estaríamos prontos a realmente receber do Senhor a resposta de por que passamos por tantos sofrimentos ou por aqueles sofrimentos que passamos. E uma das perguntas que eu fiz foi se nós receberíamos, se Deus se dispusesse a nos dar essa resposta, se nós receberíamos essa resposta com alegria. E aí é interessante porque se Deus te chamasse para você ser preso e morto, e a primeira pergunta é, você chamaria esse chamado de Deus de graça e favor? E se o Senhor falasse para você, olha, esse é o seu chamado, é assim que eu quero ser glorificado na sua vida, eu quero ser glorificado na sua vida através do sofrimento. Você concordaria com o Senhor de que isso é uma bênção, uma graça? Você receberia essa informação com alegria? Mas Paulo vai dizer que sim, que isso é uma alegria, que isso é uma graça. E ele vai dizer por que ele considera isso uma graça. No verso 8 ele vai dizer, a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho. E ele explica por que ele
não merecia receber um favor tão grande, porque ele foi um perseguidor da igreja. Ele fatalmente esteve envolvido na morte de muitos cristãos. E aqui não é uma questão de falsa humildade do apóstolo. Ele realmente sofria constantemente com esse fato. E o que Paulo tinha que pregar? Ele tinha que pregar duas coisas. Primeiro, final do verso 8, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Como que a gente prega algo que é insondável? Porque vai ter uma hora em que vão faltar palavras. Vai ter um momento onde a gente não vai conseguir explicar. E por isso nós falamos que quem é responsável pela conversão do coração é o Espírito Santo. Porque chega um momento onde, por mais que você queira gritar, esbravejar, abrir a cabeça da pessoa, enfiar a informação ali dentro, é insondável. Você que foi tocado pelo Espírito Santo, você entende, você consegue assimilar. Mas você se questiona, por que para outras pessoas eles simplesmente não entendem? A graça de Deus em Cristo Jesus, o seu amor por nós, vai desafiar o nosso entendimento. Não tem palavras que possam descrever completamente todo esse plano maravilhoso do Senhor. A segunda coisa que Paulo tinha que pregar está no verso 9. Ele diz: e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ou seja, Paulo está dizendo, a minha missão é manifestar pela pregação do Evangelho como Deus administrou esse mistério através dos séculos. E que mistério é esse? Ele já havia dito, Cristo em vós, esperança da glória. Que Cristo, Salvador dos gentios, veio para reunir um povo formado por gente de todas as nações. Para que tudo isso? Versos 10 e 11. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos começar com o verso 11, depois a gente vai para o 10. No 11, Paulo fala que esse foi o propósito eterno que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Ou seja, lá na eternidade nós já vimos que Deus traça um plano, Deus traça uma resolução, Ele faz um propósito, e esse propósito é de que Ele, o Senhor, seria glorificado por meio desse povo que nós hoje chamamos igreja. Ele tira de entre toda a humanidade, de maneira soberana, através da eleição e da predestinação, ele purifica por meio do sacrifício do sangue do Filho dele na cruz, e ele santifica por meio do Espírito Santo. E o alvo de Deus com tudo isso, aí Paulo diz no verso 10, é para que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. E agora, verso 10, ele fala para que os principados e potestades nos lugares celestiais, ele está se referindo aos anjos, ele está se referindo ao mundo espiritual, que eles vão olhar para a igreja e vão dizer, nós nunca havíamos pensado nisso. Como que Deus pensou num plano tão maravilhoso como esse? E não é a primeira vez na Bíblia que é dito que os anjos têm interesse na salvação dos homens. Porque os anjos não conseguem compreender o amor e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque não foi oferecido aos anjos
a mesma salvação que foi oferecida aos homens. Aos anjos que caíram, não foi oferecida uma opção de salvação. A Bíblia fala que 1/3 dos anjos caiu com Satanás. E esses estão condenados junto com Satanás. Mas aos homens, os anjos são criação de Deus, como os homens são criação de Deus. Aos homens foi oferecida a salvação através da fé no Senhor Jesus. Eles não conseguem compreender essa misericórdia e esse amor de Deus. O alvo de Deus é que na eternidade, toda a criação, representada aqui pelos anjos e todo o mundo espiritual, olhe para a igreja, para esse povo que Deus separou e diga: que sabedoria multiforme de Deus. Que sabedoria cheia de faces, cheia de formas. É como se você olhasse para uma pedra preciosa, para um diamante. O diamante tem várias faces. E aquilo é lindo quando você coloca e vê as várias faces. É a sabedoria de Deus. Que amor profundo, que riquezas insondáveis, que Deus maravilhoso. Quem poderia pensar num plano assim? E então Deus vai receber toda a glória, como de fato Ele é digno. O verso 12, ele vai falar que em Cristo nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Ou seja, através de Cristo, aqui e agora, nós podemos nos aproximar do Senhor. Nós podemos nos achegar com ousadia e confiança, porque Ele nos recebe através de Cristo Jesus. E claro que depois de uma demonstração de amor, de misericórdia, de sabedoria tão grande, a gente só tem uma maneira de se aproximar desse Deus, que é quebrantado, humilhado, diante da sua glória e da sua majestade. No verso 13, finalmente, ele diz: portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Então, depois de contar todas essas coisas, Paulo vai dizer: vocês não têm motivo nenhum para ficarem desanimados, porque eu estou preso. Por quê? Porque a prisão de Paulo fazia parte dos planos do Senhor, desde o início da criação. E o que isso tudo tem a ver com a gente? Que lições eu posso tirar disso e aplicar para a minha vida hoje? A primeira lição: é evidente que o cristão ele é uma pessoa uma pessoa que olha para a história, olha para o mundo e diz assim: olha, eu sei de onde eu vim, eu sei onde estou e eu sei para onde eu vou. O Deus da Bíblia tem um plano e esse plano nos foi revelado. Esse plano é o plano que Deus está agindo no mundo, chamando esse povo para si, e que isso vai ser motivo da sua glória na eternidade. A pergunta é: onde você se encaixa nisso? Onde você faz parte desse plano? A história não é um carro desgovernado, a história não é regida por sorte ou azar, coisas não acontecem de maneira acidental, mas existe um Deus que está controlando todos os acontecimentos. E a igreja está no centro dessa história. A segunda lição que eu queria tirar para a gente é que esse plano do Senhor foi revelado a nós. Nós temos esse plano na Bíblia. Deus já revelou esse plano, essa revelação está escrita para nós aqui. Mas a pergunta é: você conhece esse livro? Quantas coisas são reveladas aqui e que você não sabe? Porque quando nós entendemos, quando nós estudamos esse livro, quando nós vivemos de acordo com esse livro,
a nossa vida adquire um outro sentido. Por que nós acordamos a cada dia? Por que nós trabalhamos? Por que nós nos casamos? Por que nós criamos nossos filhos? Tudo isso é para a glória de Deus. Como nós estávamos conversando também semana passada, a igreja, ela não é um programa de final de semana. Peça que o Senhor abra os seus olhos para que você veja isso, para que você creia nisso. Ou então você está andando a passos largos para a condenação eterna. Nós sabemos por que nós existimos, nós sabemos por que estamos aqui e para onde nós estamos caminhando. A terceira lição, nós também aprendemos o que é a igreja, nesse texto que Paulo nos fala. A igreja está no centro desse plano secreto de Deus. Ela reúne gente diferente, de todo tipo, unidos pela mesma fé. É por ela, pela igreja, que Deus vai receber toda a sua glória. Então eu pergunto, você tem certeza de que você faz parte desse povo? Que essa é a coisa mais importante da sua vida. Que você esteja dentro desse plano do Senhor. Que o Senhor elaborou antes da fundação do mundo. Esse plano que Ele revelou a Paulo e aos outros apóstolos. E esse plano que foi registrado na Bíblia para nós. Você tem certeza que faz parte desse povo? O que te assegura que você faz parte desse povo? Você precisa examinar com sinceridade e com seriedade a você mesmo, procurando as evidências de conversão que a própria Bíblia nos traz. A quarta e última lição que eu trago é que eu não posso ler esse texto sem pensar em como nós desperdiçamos tantas oportunidades de fazer parte da vida, desse corpo que a gente chama igreja. A igreja ela não é um clube, a igreja não é uma reunião social, embora ela tenha aspectos sociais, mas eu várias vezes já falei sobre isso. Nós podemos fazer as obras sociais, sim, mas outras instituições também podem fazer essas obras sociais. A única coisa que só nós podemos fazer é a pregação do Evangelho. Então isso tem que vir primeiro. E a reboque as outras boas ações, porque como o Beto já explicou para a gente no texto de Tiago, a fé sem obras é morta. A igreja é esse encontro, é essa comunidade, num lugar físico, de pessoas que creem as mesmas coisas, que foram chamadas por Deus, e nós nos reunimos para cultuar a Deus, para nos abençoar mutuamente, para crescermos juntos, para exercitar essa vida em comunidade, em comunhão. Não é uma só reunião no domingo, mas durante a semana nós temos a oportunidade de nos reunir com os outros irmãos para um estudo bíblico, para oração, para nos aconselharmos, para que nós possamos crescer juntos. Eu não consigo entender como é que uma pessoa se satisfaz em somente vir à igreja uma vez por semana, num domingo, ouvir uma pregação, ou então a pessoa ficar em casa e assistir uma pregação pela internet. A internet é uma ferramenta sensacional, mas ela nunca vai substituir a igreja local. Não dá para ser membro de igreja pela internet. A igreja existe para que nós encontremos consolo, conforto, ânimo, enquanto nós esperamos aqui nesse mundo o cumprimento
das promessas. A internet te dá isso. Ela consegue te consolar, te confortar, te dar ânimo. Por fim, queridos, tenhamos ânimo, meditemos nessas promessas, pensemos na glória futura, naquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Eu sei que tem muita gente passando por problemas sérios, problemas difíceis, e eu não posso oferecer nenhuma outra palavra a não ser essas que estão aqui. Nós somos herdeiros das promessas. Quais promessas? Da promessa do Espírito Santo, do novo céu, da nova terra, da vida eterna. E enquanto nós esperamos por essas promessas, que nós nos consolemos e que pela fé, com essas palavras, nós vivamos para a glória do Senhor. Amém? Amém. Fechar os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, pela presença do teu Santo Espírito em nós. Te agradecemos, Senhor, pela revelação desse mistério, Pai. Te agradecemos pela pregação do teu Evangelho ao redor do mundo, e nós pedimos que o Senhor também nos comissione, Pai, também nos vocacione, nos envie, Pai, para pregar essa mensagem, para pregar esse Evangelho a todas as criaturas, Pai. Que nós possamos abrir a nossa boca e pregar isso não aos nossos amigos e conhecidos mais próximos, porque esses fatalmente já estão dentro do nosso grupo, Pai, mas que nós possamos abrir a boca e pregar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem, ainda não foram expostos a essa verdade, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria para fazer isso, nos dá ousadia, intrepidez e sempre a presença do Teu Espírito, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.